Janeiro é mês de férias, mês de pôr o pé na estrada, deixar a rotina e o trabalho de lado e aproveitar a vida. Mas mal você chega ao seu destino e surge o primeiro problema. Clima diferente, comida com um tempero diferente e o intestino fica preguiçoso. É a chamada prisão de ventre. E as férias começam a ficar ameaçadas pelo mau humor e dores abdominais. Mas você não está só não nesta luta. Os pesquisadores afirmam que mais de 30% dos brasileiros sofrem com o intestino preso. E as maiores vítimas, infelizmente, são as mulheres. 6 em cada 10 costumam padecer desse desconforto. O que fazer então? O Ponto de Vista abre hoje espaço para você conhecer um pouco mais sobre as doenças que atacam o intestino. Afinal, segundo os médicos, o intestino delgado tem cerca de 6 metros de comprimento e o grosso, 1,5 metro. E eu estou recebendo hoje a médica Leliane Alencar, que além de cirurgiã geral é endoscopista, e Ana Lígia Lins, que é nutricionista funcional. Uma boa tarde para vocês e muito obrigada por terem aceito o nosso convite. Leliane, quais são as doenças que podem surgir no intestino? Quando falamos das doenças que podem surgir no intestino, realmente nós temos uma gama, um leque imenso, certo? Agora, se tratando das doenças mais habituais, as doenças que realmente incomodam o homem, incomodam a mulher, estejam ou não de férias, a gente realmente tem que falar da constipação. A constipação realmente ela é muito prevalente. E acho que, na verdade, você pode dizer que 100% da população sofre constipação em algum momento na sua vida. Temos também as diarreias, de vários aspectos diferentes, seja em duração, seja em características relacionadas a emocional ou não. E nós temos, infelizmente, o câncer de cólon, né, que atualmente é uma prevalência alta, mas que, graças a medidas preventivas, tem a chance realmente de ser prevenido e curado. E o câncer, diga-se de passagem, é uma doença comum e que vem crescendo, o câncer de intestino. Na América do Norte é o terceiro câncer em diagnóstico e em mortalidade. No Brasil é o 5º câncer mais diagnosticado em homens e o 4º câncer mais diagnosticado nas mulheres. É sério. Ana Lígia, o que fazer para se ter um intestino saudável? Só para complementar, às vezes o próprio conceito que a pessoa tem sobre o que é constipação é errado. Às vezes as pessoas acham que ter constipação é não ir ao banheiro. E na realidade não é isso. Tem toda uma gama de qual é a frequência, de qual é a consistência, de se você sente dor, se não sente, né? Qual é a característica mesmo de fazer essas fezes. Então, o que a gente pode fazer é controlar essa saúde intestinal, né? Para que não desenvolva de uma constipação para um câncer ou para uma doença pior. Então, tem vários alimentos que ajudam nessa saúde do intestino. Porque a gente tem vários micro-organismos nesse intestino que são muito bons para a saúde. Então, é muito bom controlar essa característica do intestino. Quando vocês falam em constipação, e constantemente a gente ouve as pessoas falarem, reclamarem, talvez estejam até colocando a palavra de forma errada. O que seria? Quando aquela pessoa comeu demais, por exemplo, assim, um churrasco ou uma feijoada, e depois acaba passando mal, e às vezes é um problema de estômago porque comeu demais, ou porque de fato é a pessoa que de repente está aí com uma prisão de ventre já 2, 3, 4, 5 dias e não consegue evacuar. Na verdade, acho que cada pessoa tem a sua própria definição de constipação, certo? Assim, na definição médica, a constipação realmente seria uma diminuição da frequência evacuatória, normalmente associado a um aumento da consistência das fezes, né? As fezes são mais endurecidas, o paciente tem mais dificuldade em evacuar. Muitas vezes o paciente precisa da ajuda de laxantes para ir ao banheiro, e isso é um hábito realmente ruim, porque a gente pode definir que o intestino se torna um pouco dependente desses laxantes, principalmente os artificiais, certo? Essa seria a constipação realmente, propriamente dita. Tem aquela constipação transitória, relacionada àquele evento específico, um hábito alimentar, um evento alimentar inadequado, e o paciente pode realmente ter uma dificuldade realmente evacuatória naquele momento. Não quer dizer que ele sofre de constipação intestinal, né? Então, realmente é uma definição muito complicada, mas os pacientes chegam ao médico, chegam a nutricionista, dizendo, doutora, eu tenho constipação, eu tenho intestino preso, eu tenho prisão de ventre,
Mas daí para o diagnóstico realmente de constipação, a gente tem que passar por várias etapas, né? Saber como é a vida do paciente, como é a alimentação dele, se ele tem um horário realmente específico em casa para realizar os seus hábitos, né, de eliminação, e também como é a vida dele, porque o estresse, o aumento da adrenalina também provoca constipação intestinal. Quer dizer, o emocional, ele mexe muito. Ele mexe com muito. todos os órgãos e, é claro, tudo. mexe com o intestino. Ana, deixa eu me dizer uma coisa. Até que ponto as dietas, elas contribuem para o surgimento de algum problema no intestino, né? A gente já deve ter ouvido falar, você que está em casa também já deve ter ouvido falar várias vezes, olha, se você tomar o tal do chá verde ou um chá de alguma coisa, você vai começar a ter aí as famosas diarreia e você vai perder peso e vai emagrecer. Até que ponto tudo isso realmente é bom ou não? Então, vamos separar algumas características de mitos, né? As pessoas acham que ter diarreia é isso que vai fazer perder peso. Na verdade, ela perde líquido, né? Que é de forma completamente não recomendada. A gente não quer que seja dessa forma, quer que seja de uma forma saudável. Mas a alimentação tem total relação com o funcionamento do seu sistema digestório como um todo, né? Desde a boca ao ânus, ou seja, desde o seu intestino funcionando bem. Então, o que a gente sempre recomenda é que as pessoas não façam essas dietas loucas, que não sabem o que está fazendo, que tomam qualquer produto. Mesmo sendo chá, como você citou, as pessoas dizem, é um produto natural, mas veneno também é natural, né? E causa problema para a saúde. Então, tem que ter muito cuidado, porque o chá pode sim ser bom, mas para quem? Em que dosagem? Em que recomendação? Então, o fato dele fazer qualquer tipo de recomendação, qualquer tipo de orientação, e achar que isso não vai interferir, ou seja, só vai perder peso, ele pode até perder peso, mas a saúde está prejudicada. E a saúde intestinal tem muita relação com isso. Então, tem que ter muito cuidado com o tipo de orientação que você tem desses tipos de dietas doidas. Olha, como é que a pessoa pode saber que ela tem um problema no intestino e que é hora de procurar um médico? Olha, qualquer queixa fora do normal, qualquer alteração do hábito intestinal não relacionada à alteração dos hábitos de vida, por exemplo, você tem uma alimentação saudável, você tem uma vida organizada, você tem os seus horários e você, de repente, mudou o seu hábito intestinal, você ia todo dia ao toalete e você agora começou a ter diarreia, mesmo sem comer fora, ou então você começou a ter uma constipação, ou então começou a alterar a forma das fezes, ou então começou a ter um esforço fora do comum. Isso é um sinal de alerta, certo? Dores, você vai comer, você sentir dores não relacionadas a tipo de alimento, porque temos alguns tipos de intolerância à lactose, a gente tem as doenças celíacas, temos as doenças inflamatórias intestinais. Mas se você tiver outros tipos de dor, você também realmente precisa procurar um médico, independente da faixa etária. A partir dos 50 anos, independente de qualquer queixa, você já deve procurar um médico para realizar uma prevenção de câncer de cólon. E a partir dos 40 anos, se você tiver algum histórico na família de câncer de intestino, de estômago, de miométrio, de ovário e de mama. Tá certo? E quanto mais jovem o seu parente tiver tido uma história de câncer, com mais urgência você deve procurar, porque a história familiar realmente também é muito forte. Muito forte. Que médico que a pessoa deve procurar? Um clínico, começar pelo clínico geral ou já um especialista? Olha, você pode procurar um clínico geral, certo? Né? Afinal, como o nome já diz, clínico geral, ele cuida dos sistemas como um todo. Então, ele pode lhe orientar realmente do ponto de vista preventivo. Pode ser procurado um gastroenterologista. Se tiver alguma queixa específica realmente do intestino, algum sangramento, você pode procurar um coloproctologista e, às vezes, até um cirurgião, né? Todos realmente estão comprometidos nesse tipo de prevenção e tratamento. Tá. A gente falava ainda há pouco, Ana Lígia, sobre os laxantes, né? Aqueles que são naturais, não. Mas muitas vezes uma pessoa assim fala, se eu comi um mamão, né, uma fatia de mamão, ou meio mamão, ou aquele mamão pequenininho, nossa, meu intestino funciona e eu não posso estar comendo todo dia. Tem outras pessoas, em algumas situações, que comem mamão, comem ameixa, comem uma série de frutas e o intestino não funciona.
Onde é que está a diferença? A diferença está na individualidade realmente, né? A gente tem alguns alimentos que, em geral, pela sua composição, são laxativos, tem esse efeito. Mas isso é em regra geral, mas tem as particularidades. Então, como ela comentou, normalmente a lactose ou o leite não daria diarreia em ninguém, mas para o intolerante à lactose, dá uma diarreia, dá estufamento, dá vários sintomas. Então, tem pessoas que não precisam ter necessariamente uma patologia, mas tem uma característica bioquímica ou individual que faz com que ela, determinado alimento que consuma, não tenha uma boa relação. Tanto pode ser para ter uma diarreia, quanto pode ser para ter uma constipação, para ter um inchaço, para ter um desconforto, para ter uma azia, certo? Então, são as individualidades mesmo. É aquilo, o que serve para mim não serve para você, né? E assim por diante. Isso, exatamente. Não dá para ter uma ideia. E vemos um erro muito comum, em geral. Minha vizinha está tomando isso, eu vou tomar também. Isso realmente não deve ser feito, porque cada um tem uma maneira de responder às medicações, né? Assim, nesse caso, o paciente, as pessoas que consomem mamão, consomem ameixa, consomem farelo de trigo, né, Activia, né, todas aquelas, e não funciona realmente. Esse é o paciente que sofre de constipação intestinal. Essa é a verdadeira constipação intestinal. Mas a gente tem que observar também se ele consome água, porque às vezes ele pode consumir isso tudo, não ser bom, porque ele na realidade não tem líquido, não tem água para lubrificar e umidificar. E aí realmente ele tem uma constipação. Então, por isso que precisa ter um acompanhamento, uma avaliação de o porquê que ele está tendo esse sintoma, né? Porque só ele tentar tirar as cegas e descobrir vai ser muito complicado. Ele pode até estar piorando a situação ao invés de melhorar. Daí a importância de se consumir água, de se tomar água. Porque intestino pede fibra e fibra pede água, né? Sem fibra a gente não tem bolo fecal. E sem água também a gente não tem bolo fecal. A gente tem um bolo fecal endurecido. E o paciente termina piorando uma constipação prévia. Agora, quando se fala em água, não é líquido, qualquer líquido. A gente está falando em água mesmo. Água mesmo. Porque tem gente que aí sai substituindo a água. Pelo refrigerante, pelo suco, pela cerveja, por qualquer outra bebida, mas de fato não toma água. Não toma água. Isso. Exatamente. E é muito importante porque ele está fazendo, a água vai fazer a função de lubrificar. E se eu coloco até um suco mesmo, que é saudável, mas ele vem diluído com alguma coisa. Então isso dificulta ainda mais. Então, para o intestino, o mais importante é água. E é água sem gás, água sem cheirinho, sem corzinha. É água. Sem água aditivos. mesmo, sem Exatamente. aditivo. Agora, a gente falava também em tratamento. Até que ponto a endoscopia, ela tem que ser feita? Até que ponto ela é importante para se detectar qualquer problema no intestino? A colonoscopia, Colonoscopia, né, não assim, endoscopia. Vamos entrar que é a endoscopia digestiva baixa, né? Realmente é o exame mais importante na detecção, não só das doenças, mas do câncer coloretal, né, detecção precoce. Ela é importante nessas queixas para determinar outras causas de constipação, outras causas de diarreia, como na detecção de pólipos, que são as lesões, chamamos pré-cancerosas, a depender do tipo da histologia dele. Ele realmente é um exame mandatório para prevenção e muitas vezes para o tratamento. Porque, Ou seja, só fazer o exame de sangue não é o suficiente, muitas vezes. O exame de fezes. Não, o exame de fezes, na verdade, para uma detecção não tão incerta, a pesquisa de sangue oculto nas fezes pode ser de grande utilidade, mas ela não supera a fidedignidade da colonoscopia. E por colonoscopia nós podemos também fazer a terapêutica de muitas lesões. Hoje em dia a gente pode tratar os cânceres precoces por colonoscopia, sem precisar submeter o paciente a uma cirurgia. Olha, será que comer banana à noite faz mal e o intestino não reage bem? Depois do intervalo você fica sabendo quais são os alimentos que ajudam a ter um intestino saudável. A gente volta rapidinho. Doenças intestinais, este é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe a médica Leliane Alencar, que além de cirurgiã geral, é endoscopista e também faz parte da Associação Brasileira de Endoscopia. Né? E nós temos também a nutricionista funcional, Ana Lígia Lins. Olha, e a gente estava falando, né, dos alimentos, o que faz mal, o que não faz mal. Eu, por exemplo, cresci ouvindo dos meus avós que comer banana à noite faz mal e faz mal para o intestino.
Isso é verdade? Não, não tem nenhuma fruta que diga assim, você vai comer à noite e vai fazer mal. E sim a quantidade. Claro, a gente sabe que tem frutas que tem até um maior teor de fibra, que tem uma digestão mais lenta, né, que as pessoas têm alguma sensibilidade, como a gente comentou. E aí sim, à noite, para você ir dormir, seria muito pesado. Mas se você comer até uma porção pequena, não teria tanto problema. Então não tem essa recomendação de isso à noite ou de fruta faria mal. O que acontece com o leite? Muitas vezes a pessoa toma leite, cresce tomando leite, passa, aí depois chega um certo tempo, ela começa a ter uma intolerância e o intestino é o primeiro a se manifestar. Essa é chamada intolerância à lactose. E muitas vezes, realmente, o paciente desenvolve ao longo da sua vida, muitas vezes até na vida adulta, certo? Realmente, com o tempo, ele vai criando uma sensibilidade que, muitas vezes, inclusive, é transitória, né? E para tratar isso, realmente, o ideal é você tirar toda e qualquer lactose durante algum tempo e o organismo, ele volta a tolerar em menor grau. Alguns pacientes não, alguns pacientes realmente precisam ficar longe da lactose, de qualquer composto com lactose, por muito mais tempo. Porque senão, realmente, normalmente eles têm muito empachamento, borborigmas e diarreia. E a diarreia é quase imediata. O que é importante também lembrar é que às vezes não é a lactose somente. O leite tem um tipo de proteína, né, que é muito difícil a digestão. Então, muitas pessoas às vezes até passam para um leite sem lactose, para um produto sem lactose, mas a proteína do leite é muito difícil de digerir. E aí continua os sintomas, continua a característica do problema e na verdade não é a lactose, é a proteína. Então precisa realmente ter um acompanhamento, porque como ela colocou, a gente pode reintroduzir, mas precisa avaliar, precisa primeiro até melhorar essa saúde intestinal, como a gente falou, para poder ele voltar a consumir. Não é com a mesma frequência, porque normalmente as pessoas que têm intolerância, elas normalmente têm compulsão por comer aquele alimento. Então ela adora, ela come e já espera para ir no banheiro. Então precisa fazer todo um trabalho e acompanhamento para que ele volte a consumir, mas que também não cause nenhum dano à saúde dele. A ameixa preta, ela é recomendável, principalmente para quem tem intestino preso? A ameixa é um alimento altamente rico em fibras. Então, assim, ele realmente é benéfico. Ele ajuda. Inclusive, assim, se recomenda ingerir com muita água. Por quê? Porque ele tem muita fibra. A concentração de fibra é muito alta. Então, fibra pede água. Então, ele realmente surte um efeito para aqueles pacientes que têm uma constipação menos intensa. Ele realmente ajuda a restabelecer um hábito intestinal saudável. Agora, só cuidado que algumas ameixas secas, que é como a grande maioria da população consome, tem açúcar, tem adição de açúcar. Então, eu não quero dar um produto não tão bom para a saúde com um produto excelente. Então, às vezes, até para associar um pouco mais de água, a gente recomenda ela fresca, a fruta mesmo, ao invés de seca. Agora, claro, a seca tem uma concentração muito maior porque eu tirei a água. Então, para o intestino, ela é muito melhor. Mas só essa dica para observar se não tem adição de açúcar. A maçã e a goiaba, elas prendem o intestino? Maçã, ela tem os dois compostos. Ela regulariza, porque ela na polpa, no interior da maçã, ela tem fibra solúvel, né, que tem a função de constipar, e na casca ela tem fibra insolúvel, que tem a função de acelerar o intestino. Então, quando eu como a maçã por completo, ela regulariza. Isso é ótimo, porque eu nem quero que o indivíduo que tem constipação acelere e nem quero que o que tem acelerado desacelere muito. Então, a maçã, ela é completa. Goiaba, ela tem uma relação um pouco mais constipante, mas não acho estranho as pessoas dizerem eu como goiaba e tenho diarreia, por causa da individualidade, como eu contei, né? Mas a maçã, ela é completa, ela tem as duas coisas. Fazer atividade física, muitos exercícios ajudam o intestino a funcionar? Atividade física regular é bom não só para o intestino, né? Tudo. Mas como para tudo. E realmente ela estimula o bom funcionamento intestinal. A atividade física é fundamental, né, com alimentação adequada e reposição hídrica também proporcional ao grau de atividade. Tá. Onde é que está o maior erro da população em relação à alimentação, para que o intestino não seja saudável? Consumir esses medicamentos que eles conseguem comprar sem nenhuma prescrição de forma aleatória. Porque aí vira um ciclo vicioso. Ele consome, aí o intestino funciona, ele para de consumir, e daqui a pouco, para voltar a funcionar, ele consome uma dosagem ainda maior e fica fazendo um monte de engembrados, vamos dizer assim, para que ele funcione. Então ele precisa realmente ter uma regularidade.
quando a gente fala que é extremamente nutricional, comer de 3 em 3 horas, não passar tanto tempo sem comer, não é só para perda de peso, porque é saudável, é para o intestino também funcionar. Entende? Para que ele tenha essa regularidade de ir no banheiro, de sempre ter um alimento presente, do funcionamento em geral. Então, o maior erro que se faz é muito isso, é fazer os mitos ou fazer qualquer coisa que qualquer pessoa indica. E aí depois a gente cai no item alimentação, né? Porque a nossa alimentação, pelo menos no Nordeste, é rica em gordura, é rica em coisas que não são saudáveis, né, para a nossa saúde. Isso. O que a gente poderia começar assim, se a gente fosse indicar para qualquer pessoa, para quem está em casa nos assistindo? Um bom café da manhã, um bom almoço, um bom jantar ou uma ceia, para que o intestino passe a funcionar bem. Então, como ela já comentou, a fibra é muito importante. Então, eu acho que uma forma de mudar o hábito mais tranquilo é consumir fibra. A gente tem fibra onde? Nas frutas, nas verduras, nos legumes, nas hortaliças, como a gente chama, né? São vários nomes para o reino vegetal. Existem algumas fibras que a gente compra. Farelo de linhaça, farinha de aveia, ou aveia em geral, chia. Então, isso é uma forma prática de eu ir colocando na minha alimentação, aumentando a quantidade de fibra para poder o intestino funcionar, mas também, volto a dizer, não adianta colocar nenhum desses itens sem água. A vantagem das frutas, das verduras, é que elas já têm um teor de água, mas também precisa ingerir água, certo? E, claro, essas farinhas, esses farelos, a grande maioria não tem muito sabor, né? Não altera o sabor do alimento, e aí ele pode colocar onde for. Então, várias pessoas, por exemplo, recomendam, no lugar da farinha de mandioca, que é bem constipante, bota farinha de linhaça, farinha de aveia, né? Porque a gente tem o hábito muito de comer essa comida mais seca, mais, né? Mais unida, ligada. E farinha demais acaba fazendo mal para o intestino. Isso. Né? Aí a farinha de linhaça faria essa função, ou a farinha de aveia, de forma até saudável, né? Mas tem que consumir água. Agora, o intestino, quando ele não funciona bem, ele acarreta alguns problemas de saúde. Né? Vai da sua dor de cabeça, o que ele leva? Quais são as consequências daquela alimentação que é ruim, ou até mesmo de algumas doenças que podem surgir, como o câncer, né? ou doenças hereditárias que afetam o intestino e ele acaba desdobrando em outras doenças, outras patologias. Eu acho que aqui o que a gente realmente pode e deve enfatizar realmente na questão do câncer. Por quê? O que compõe as fezes? São excrementos, são coisas que não tem que ficar no nosso organismo. Por quê? Porque nos fazem mal, certo? O que acontece? A partir do momento que esses excrementos ficam presos por mais tempo do que deveriam no nosso intestino, eles reagem diretamente com a parede da mucosa do intestino, com o tecido do intestino, e podem provocar mutações genéticas. E essas mutações podem acarretar em mutações cancerosas, né? Mutações malignas. Pode se iniciar desde a formação de um simples pólipo, né? Que esclarecendo o que é um pólipo, né? Eu acho que todo mundo, quem já teve alguém que já submeteu uma colonoscopia, ou quem já fez uma colonoscopia, já deve ter ouvido falar nessa palavra. Pólipo é uma formação anormal, certo? Um crescimento anormal de mucosa, como se fosse, às vezes explica, um carocinho, que na maioria das vezes ele é benigno. Só que 80% dos cânceres se originam de um pólipo que era benigno. Então, quando encontrado, o pólipo tem que ser retirado. Então, um paciente que tem constipação, então ele tem uma maior probabilidade de ter a formação de pólipos, independente da história familiar ou não. Se tiver história familiar, o risco se torna ainda maior. Então, a presença das fezes aumenta e muito as mutações genéticas a nível celular na mucosa do intestino e favorece a formação de pólipos que por si só podem crescer e podem vir a se tornar um câncer. Olha só, é muito grave. Às vezes a gente, é sério, a gente nem pensa, né? O intestino, né? Às vezes tem muita gente que menospreza, né? O intestino e o que pode acontecer, o que ele pode causar e as dificuldades que eles podem trazer para a nossa vida. Ana Lígia, e dê uma orientação, uma dica para quem está em casa, que se seguir vai conseguir ter um intestino saudável. Água. A primeira dica é realmente água. Porque até se ele não comer muito regular, se ele não tiver uma alimentação muito saudável, mas a água ajuda muito e não só para o intestino. Então isso é o top, né? O primeiro item a se pensar para o intestino. Tome água. Alguns médicos falam assim que a gente tem que tomar 2 litros, 3 litros. Eu costumo exagerar. 3 para o paciente tomar 2. Para tomar 2, né? 3 litros de água por dia. Eu sempre digo anotando você em casa. Ver se ele mesmo está tomando, porque
porque não é o consumo da garrafa da geladeira que todo mundo bebe, né? Se ele está consumindo realmente aquela quantidade. E frutas e verduras. Então, em geral, às vezes até muita gente pergunta, mas eu já ouvi que a banana constipa, que a maçã... Independente disso, elas são extremamente saudáveis para o intestino. Então, se uma constipa, outra não, é isso que tem que ter, variedade de frutas e verduras na minha alimentação para que o intestino funcione. E lembrando, cada organismo é um organismo diferente. O que é bom para uma pessoa pode não ser bom para mim, certo? Exatamente. Leliane, um conselho para quem está em casa com relação para se ter um intestino saudável. E onde procurar, né? Em caso de dor, de um sintoma ou de uma infecção intestinal com frequência, a quem procurar? Primeiro de tudo, né? Concordo com Lígia. Tomem bastante água, consumam fibras, atividade física regular. E caso aconteça, não só uma constipação intestinal, mas um sangramento, uma dor fora do comum, crises diarreicas frequentes, procure o seu gastroenterologista, procure um clínico geral e faça uma prevenção para câncer de colo. Por favor, não deixem passar. A partir dos 50 anos, independente de qualquer queixa, de qualquer histórico familiar, todos devem se submeter a esse exame. Ok. Leliane, Ana Lígia, muito obrigada pela participação de vocês. O nosso programa chegou ao fim, né? A gente vai estar colocando os fones e endereços de contato com elas na nossa página no Facebook. Mas sábado que vem tem mais e você pode participar sim do nosso programa. Envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico facebook.com/programa Ponto de Vista e pelo Twitter deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite de sábado, um excelente domingo e até o próximo fim de semana.